A vida após a morte, Dr. Scott Rogo. Introdução. A ideia de que sobrevivemos ao choque da morte é antiga e perene. Todas as culturas e religiões do mundo adotam essa doutrina. O prevalecimento de tal concepção está de maneira espalhada que Sir James G. Frazer, pioneiro do moderno estudo de antropologia, se viu obrigado a buscar uma explicação para tal fato em seu clássico The Gold Bug. A sua teoria é de que, quando o homem primitivo sonhava com os mortos, interpretava erroneamente o fenômeno, tomando como experiências com o contato direto. Na verdade, contudo, a teoria protopsicológica de Frazer mostra-se incapaz de explicar todos os aspectos da crença na imortalidade. Não explica por que povos diferentes criaram várias concepções da vida após a morte. Algumas sociedades primitivas adotaram gradativamente a ideia de um reino celeste, semelhante à nossa vida terrena. A reencarnação e a transmigração da alma tornaram-se crentes na África e no Oriente, ao passo que os primeiros cristãos se dividiam encarniçadamente entre as crenças da ressurreição espiritual e a ressurreição física. Provavelmente a mais séria refutação à teoria de Frazer veio da obra The Mark of Religion, de André Lang, também publicada em fins do século passado. Lang era um folclorista escocês, fascinado pelas histórias de fantasma, assombrações, etc., tão frequentes no folclore de diferentes sociedades, que acabou chegando à conclusão de que todas aquelas lendas representavam legítimas experiências psíquicas, o que levou ao postulado de que o homem primitivo passou a acreditar na imortalidade devido ao contato real, e não imaginar com o mundo superfísico. Neste livro examinaremos se existe alguma base para a explicação sugerida por Lang. Não pode haver dúvida de que a humanidade tem, de há muito tempo, nutrido uma crença sagrada na vida após a morte. Não bastante, existe uma grande brecha entre a crença e a prova. É aí, como Lang salienta com tanta justeza, que entra em jogo o estudo dos fenômenos psíquicos. Tais fenômenos como aparições de fantasmas, mensagens recebidas através de médiuns em transe, visões de moribundos e outras manifestações semelhantes, dizem respeito categoricamente à questão da sobrevivência. Se a experiência humana do dia a dia inclui o contato direto com o mundo dos mortos, parece pouco razoável explorar hipotéticas raízes psicológicas para a crença. A despeito dessa evidência, a ciência convencional tem, de há muito, se afastado do estudo dos fenômenos da morte e do que há depois da morte. Somente nas últimas 2 décadas surgiu o estudo científico da experiência da morte, a tanatologia, como um campo distinto de estudo em face do corpo principal da psicologia convencional. A ciência e a psicologia até então tinham encarado a experiência da morte como um sombrio inimigo e não como um setor válido para a pesquisa. A única disciplina científica que até hoje se preocupou com o estudo da imortalidade humana foi a pesquisa psíquica ou parapsicológica, e provavelmente a maioria dos cientistas se oporá ao fato de considerá-lo científico. Esse interesse data do século XIX e será exposto no capítulo 1, a história de como se chegou ao estudo da sobrevivência. Como a parapsicologia somente alcançou uma precária posição na comunidade científica nos últimos 25 anos, é suficiente dizer que as descobertas acerca da vida após a morte jamais causaram grande impacto sobre a ciência e a cultura em geral. Isso, porém, de modo algum diminuiu a importância dos fatos descobertos pelos primeiros parapsicólogos cientistas. Eles iniciaram os seus trabalhos estudando as experiências de aparições, assombrações e visões dos moribundos, e depois se voltaram para o estudo dos médiuns em transe que conseguiram se comunicar diretamente com inteligências desencarnadas. Esses esforços foram desafiadores e frustradores, uma vez que os primeiros pesquisadores não sabiam claramente que critérios poderiam ser usados para provarem a vida após a morte. Hoje, já se passaram 100 anos desde os primeiros pesquisadores psíquicos tentaram explorar a questão da vida após a morte. As pesquisas nesse sentido se espalharam hoje para a psicologia, a física e mesmo a biologia. Surgem novas modalidades de provas na vanguarda das pesquisas, inclusive experiências de sair do corpo, informações de pessoas que morreram, mas voltaram, e lembranças de crianças que afirmam se lembrar de encarnações anteriores. Todos esses fenômenos serão examinados nesse livro. Este curto volume tratará primordialmente das provas da sobrevivência, tanto no sentido de se saber
se o homem tem capacidade de viver além da morte, além de saber se os contatos pós-mortem têm sido alcançados de maneira convincente. Esse critério foi adotado com exclusão de outras questões relacionadas com o estudo da sobrevivência humana. Entre elas está, por exemplo, a questão de se conceituar o que é ou poderia ser o outro mundo. Na minha opinião, não estamos em condições de especular sobre esse assunto se nos deixarmos influenciar pela nossa simples vontade. As provas a respeito da vida após a morte são muito contraditórias e acarretam muitos problemas para permitir que tais estudos sejam corretos. No decorrer de toda a sua história, a humanidade tem acalentado a ideia de que sobreviveremos à morte por alguma forma. Essa gravura italiana do século XVII mostra o fantasma de um marinheiro afogado visitando sua espantadíssima esposa. Biblioteca Mary Evans. Para os leitores que se mostrarem particularmente interessados no problema de se conhecer a natureza do outro mundo, é justo salientar que foram feitas duas notáveis tentativas de descrever esse mundo do além-túmulo. A primeira ocorreu em 1961, quando o falecido Dr. Robert Krukau, um cientista britânico que então afastado de suas atividades, apresentou em seu livro The Supreme Adventure descrições da vida no além oferecidas por projetores astrais, sobreviventes da quase morte, comunicações mediúnicas compatíveis entre si. Essa ideia foi reforçada em 1981, quando Paul Baird, um dirigente espírita britânico, mostrou semelhante concordância em comunicações de alguns médiuns dignos de confiança. Esses dados foram apresentados em seu livro Live On, de leitura muito agradável. Dr. Robert Krukau reuniu centenas de depoimentos de pessoas que afirmam ter tido experiências de vida em outros planos. Ambos os pesquisadores apresentaram um mundo pós-mortem, composto de várias esferas, de acordo com o nível espiritual, e terminado em uma misteriosa segunda morte. O problema dessa concepção é que ambos os pesquisadores basearam as suas conclusões na seleção de dados ad hoc e post-hoc e colheram os dados primordialmente espíritas ou fontes pelo menos inspiradas no espiritismo popular. Foi um sério erro de cálculo, pois no começo deste século a filosofia espiritualista já havia criado uma teologia bem estruturada sobre a natureza do mundo de além-túmulo. Essa concepção foi em grande parte inspirada pelos escritos de Emanuel Swedenborg, um místico sueco, e de acordo com eles, modelada. A sua concepção se baseava em suas experiências visionárias particulares e foi ativamente incorporada ao espiritismo por muitos dos primeiros dirigentes do movimento nos Estados Unidos. A razão de ser e as comunicações recebidas através de tantos espíritos subsequentes proveu das fontes comuns de informação, inclinação e cultura. Como a questão da sobrevivência é tão confusa e complicada, neste livro iremos nos limitar a focalizar nossa atenção nos problemas fundamentais de se saber se a crença na imortalidade é lógica e se pode-se colher qualquer prova direta em apoio da ideia. Começaremos com um breve resumo da história das pesquisas acerca da sobrevivência. Passaremos a examinar os mais recentes enfoques da controvérsia. O capítulo final mostra como o autor pessoalmente chegou a uma conclusão sobre o assunto e descreve casos mais diretamente relacionados com a sobrevivência. Pesquisas psíquicas e controvérsias acerca da sobrevivência. O caso de James Kidd, a vida depois da morte. Dr. Scott Rogo. O caso de James Kidd, um dos capítulos mais curiosos da história, na história da jurisprudência norte-americana, datado de 1967, quando um excêntrico garimpeiro do Arizona chamado James Kidd foi declarado legalmente morto. Kidd desapareceu no deserto, perto de Phoenix, em 1949. Tal ocorrência provavelmente passaria despercebida pelos jornais e pelo público, se não fosse um estranho aspecto do caso. Quando desapareceu, o garimpeiro deixou $175 mil em dinheiro e ações depositadas em um banco. Também deixou um testemunho particular, datado de 2 de janeiro de 1946, no qual declara, entre outras coisas, que deixava seus bens para a procura de alguma prova científica de uma alma que o corpo humano deixa com a morte. Quando foi divulgada a notícia do testamento, a agitação foi grande. Dentro em pouco, a justiça de Phoenix se viu às voltas com uma multidão de pessoas que se consideravam
contempladas pelo testamento. Havia espíritas, igrejas, filósofos, institutos de pesquisa e uma multidão de excêntricos, todos querendo abiscotar a herança. As audiências judiciais que tiveram lugar nos meses seguintes estiveram repletas de profundas discussões filosóficas e de tiradas francamente humorísticas. Um espírita de Los Angeles demonstrou perante o juiz que seu espírito guia podia responder a perguntas por seu intermédio, enquanto seu secador de cabeça funcionava, de maneira que ele não pudesse ouvir as perguntas que lhe eram feitas. Um professor de filosofia de um colégio secundário da Califórnia afirmou que era capaz de provar a existência da alma pela lógica, ao passo que a instituição de neurologia Barron do Arizona queria receber a herança para custear a pesquisa sobre o cérebro. Também os parapsicólogos ficaram interessados no testamento, e tanto a Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas de Nova York, com a Fundação de Pesquisas Psíquicas de Durham, Califórnia, mandaram representantes que depuseram perante a justiça. O processo acabou ficando conhecido por o grande julgamento da alma, e a decisão da justiça foi decepcionante. O juiz Robert J. Mears atribuiu a herança ao Instituto de Ball, argumentando que o dinheiro seria melhor empregado para financiar uma pesquisa útil. A decisão enfureceu vários dos pretendentes, que argumentavam que o Instituto se desqualificara previamente pela própria argumentação que empregara, admitindo que não faria pesquisa sobre a alma, de maneira que as críticas se justificavam. Posteriormente, tanto a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica como a Fundação de Pesquisa Psíquica, que tinha sido fundada em 1960, expressamente para investigar os problemas da sobrevivência, apelaram da sentença. O Tribunal de Justiça do Estado foi mais compreensível e deu provimento ao recurso, mandando que o juiz de primeira instância reformasse a decisão. O juiz não teve alternativa senão atribuir a herança à Sociedade de Pesquisa Psíquica, que demonstrara perante a justiça e está há muito tempo empenhada em descobrir provas da vida após a morte. A sociedade, por sua vez, resolveu dividir o legado com a fundação. O estranho caso de James Kidd e seu testamento ofereceram aos parapsicólogos um interessante precedente. Pública e, de certa maneira, juridicamente, foi reconhecido que a questão da vida depois da morte pode ser estudada cientificamente. Também ficou estabelecido que a ciência da parapsicologia é a melhor indicada para empreender a tarefa. A decisão da justiça foi provavelmente influenciada pelo depoimento do Dr. Gardner Murphy, que era presidente da Associação de Pesquisa Psíquica e também um eminente psicólogo. Murphy não mediu esforço para explicar que a entidade se dedicava há muito tempo para estudar as aparições, visões no leito de morte, mediunidade e outros fenômenos psíquicos. São ocorrências raras que sugerem que, ocasionalmente, nós, os vivos, podemos ver de relance o mundo invisível. O tribunal concordou com esse ponto de vista. Se, porém, a parapsicologia vem explorando a questão da sobrevivência há tanto tempo, por que será que o problema da vida após a morte continua sem solução? Realmente, embora exista uma rica literatura histórica sobre o assunto, a prova decisiva da vida após a morte ainda não foi encontrada. As bases das investigações sobre a sobrevivência. A fim de compreender a complexidade da questão da sobrevivência, é misto conhecer primeiro algo sobre a história das investigações psíquicas. A parapsicologia é hoje uma ciência experimental e a maioria dos pesquisadores profissionais se dedicam ao trabalho de laboratório, examinando pessoas sobre questões relacionadas com a telepatia, clarividência, pré-cognição e domínio da mente sobre a matéria. Essa é realmente apenas o mais recente aspecto que a parapsicologia adotou durante a sua curta história, em busca da respeitabilidade científica. A ciência da parapsicologia data realmente da década de 1880, antes do advento de estatísticas complicadas, psicofisiologia e outros instrumentos utilizados pelos parapsicólogos de hoje. As pesquisas psíquicas daquele tempo consistiam mais em uma busca filosófica e existencial, uma vez que apareceram em uma sociedade muito diferente da de hoje. Vários fatores contribuíram para a maneira com que a cultura foi forçada a mudar durante a era vitoriana, e esses fatores naturalmente influenciaram a maneira com que as pesquisas psíquicas se desenvolveram a princípio. Foi uma época em que a ciência e as realizações científicas desafiaram a autoridade religiosa que dirigia o pensamento europeu nos 500 anos anteriores. O século XIX foi uma época de grande progresso industrial e muitas invenções, e muita gente passou a acreditar que a ciência, não a religião, poderia salvar a humanidade e torná-la senhora do universo. Essa mentalidade não foi alterada nem quando o brilhante cientista e pensador britânico Charles Darwin publicou A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, e mais tarde, A Descendência do Homem.
A concepção darwiniana implicava ser o homem meramente uma parte do mundo existente, não distinto dele. A descoberta de Darwin mostrara que o homem não sofreu uma queda espiritual da graça divina quando veio habitar a Terra, mas simplesmente evoluiu de formas de vida inferiores. Isso constituiu um desafio à autoridade cristã, que ensinava que o homem deve lutar para reconquistar a condição espiritual que perdeu no começo dos tempos. Durante aqueles anos, sábios da Alemanha também estavam mostrando que a própria Bíblia não era um documento infalível, mas podia ser analisado criticamente, como qualquer obra literária, e o que descobriram afeta seriamente a crença religiosa. Disso resultou uma sociedade que, pela primeira vez há muito tempo, não adotava uma concepção do mundo simplesmente na base do dogma religioso. A ciência estava erguendo a humanidade acima dos deuses e afigurou-se a necessidade de ter a religião, de adotar métodos científicos, a fim de provar doutrinas tais como a alma e a sua imortalidade. Foi durante aqueles anos críticos que surgiu nos Estados Unidos uma pequena seita. O espiritismo era um pequeno movimento religioso que se organizou profundamente na cultura norte-americana nas décadas de 1840 e 1850. A expansão do movimento data de 1848, quando várias testemunhas oculares puderam observar algumas estranhas manifestações espíritas em uma pequena casa de campo de Hayes Valley, no estado de Nova York. Tais manifestações consistiam principalmente de sinais recebidos por duas adolescentes que moravam na casa, Margaret e Kate Fox, cujo pai, um pequeno fazendeiro, em breve começou a viajar pela região oriental dos Estados Unidos, mostrando o poder das filhas de Tracy, sinais do mundo espiritual. Aquelas demonstrações despertaram o interesse da comunidade científica, assim como do público em geral, que viu na paranormalidade a base de uma nova religião, uma religião ensinando como a comunicação com os mortos era uma realidade comum. Saber se aquelas duas primeiras médias eram legítimas ou falsas tornou-se, na realidade, desnecessário, pois o espiritismo estava em ascensão. O que atraiu o público norte-americano foi o fato de parecer o espiritismo uma religião científica, não baseava a sua teologia no dogma ou na autoridade, mas ensinava que cada interessado poderia provar por si mesmo os seus princípios fundamentais. O cético tinha simplesmente de procurar a ajuda de um espírito ou médium. O crescimento e a expansão do movimento espírita não somente influenciaram a cultura popular, como também despertaram a atenção da intelectualidade britânica. O progresso do espiritismo na Inglaterra ocorreu mais ou menos na mesma ocasião em que um certo número de filósofos britânicos, frouxamente relacionados em vista de sua ligação com a Universidade de Cambridge, se encontravam às voltas com dúvidas religiosas próprias. O mais destacado daqueles pensadores era o professor Henry Sidgwick, conhecido filósofo e professor daquela universidade. Entre os seus colegas estavam seu discípulo F.W. H. Mears e Edmund Gumey, formado em Cambridge e musicólogo de mérito. Aqueles intelectuais estavam seriamente preocupados com as mudanças que ocorriam na cultura e nas tendências intelectuais da Grã-Bretanha. Eram filhos de ministros religiosos educados para cultuarem as crenças e valores cristãos. Ficavam perturbados ao verem a sociedade se afastando das velhas doutrinas, mas ao mesmo tempo compreendiam que tais mudanças eram lógicas em um mundo que se modificava radicalmente. Sentiu que a sociedade estava na iminência de ser inundada por uma onda de ateísmo materialista que achavam acarrentaria o seu declínio. Assim, procuraram encontrar um meio de restabelecer a ordem cristã. Como não podia mais confiar em polêmicas ou raciocínio filosófico, viram-se tomados de perplexidade, e foi nessa ocasião que lançaram um olhar ainda desconfiado para o movimento espírita, que emigrara para a Inglaterra em 1852. O grupo de Cambridge decidiu, afinal, que naquele campo é que poderia conquistar suas mais importantes vitórias. De fato, acreditava se o supernatural podia ser cientificamente demonstrável, as conclusões a que se chegasse poderia ser utilizado para rejeitar o materialismo vitoriano. As irmãs Fox fazem uma mesa levitar em 1850. Supunha-se que tais façanhas eram causadas pelos espíritos, constituindo assim uma prova da sobrevivência. Biblioteca Mary Evans. Deve-se salientar, no entanto, que o grupo de Cambridge não tinha o propósito de provar o espiritismo. Seus membros simplesmente argumentavam que, se os fenômenos do espiritismo fossem verdadeiros, aqueles estranhos eventos voltariam a confirmar a natureza espiritual do homem.
Alguns críticos do trabalho do grupo também acusavam aqueles pensadores de estarem emocionalmente determinados a descobrir a prova da vida após a morte. Não era esse o caso, todavia o professor Sidgwick e seus colegas desejavam encontrar uma prova científica com a qual pudesse refutar a onda de materialismo que prevalecia em sua época. Sabiam, porém, por outro lado, que tal prova teria de ser bastante forte para influenciar qualquer crítica objetiva, assim como para satisfazer as suas próprias dúvidas. Esse é, de fato, uma das razões pelas quais a controvérsia da sobrevivência jamais foi resolvida dentro da parapsicologia. Os fundadores da ciência em breve verificaram que encontrar a prova da vida após a morte, o problema que lhes pareceu fundamental, não era tão fácil como resolver um problema de lógica ou encontrar a solução de uma equação álgebra. O acontecimento mais importante resultante daqueles anos de busca e questionamentos ocorreu em 1882, quando o grupo de Cambridge se juntou a vários dos membros dos mais críticos do movimento espírita. Juntos fundaram a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que se tornou o primeiro corpo científico destinado ao estudo da paranormalidade. O objetivo da sociedade consistia em investigar os relatos dos fenômenos psíquicos, estabelecer os critérios a respeito do que deveria ser considerado como prova e, em seguida, determinar a natureza dos acontecimentos. A sociedade empreendeu tais estudos com o espírito crítico e muitas figuras destacadas da Grã-Bretanha participaram de seus trabalhos. Entre elas se encontravam vários eminentes cientistas e alguns poucos políticos. A ciência da moderna parapsicologia surgiu em consequência das atividades daquela instituição. Com o tempo, aconteceu mesmo que os elementos espíritas se afastaram da sociedade, quando o grupo original de Cambridge começou a aplicar métodos cada vez mais críticos aos seus estudos. Para o que desse e viesse, a sociedade acabou se libertando de seus antigos laços religiosos, tornou-se essencialmente uma instituição dedicada a distinguir os fatos da ficção e da fraude, no estudo dos fenômenos psíquicos. Os fundadores da sociedade trataram de estudar uma rica variedade de fenômenos, de modo algum diretamente relacionados com o problema da sobrevivência. Investigaram casos de telepatia ocorridos na vida cotidiana, iniciaram as pesquisas experimentais sobre a transmissão de pensamento, examinaram os casos de suposta comunicação de espíritos por meio de pancadas e se mostraram fascinados pelo estudo do hipnotismo. A preocupação central da sociedade, porém, continuou a ser a questão da sobrevivência. A vida depois da morte, Scott Hugo. Aparições e o caso da sobrevivência. Uma vez que os primeiros investigadores psíquicos realizaram grande quantidade de pesquisas práticas, não é de se admirar que a primeira prova de sobrevivência tenha procedido de experiências cotidianas do público britânico. Os fundadores da sociedade estavam interessados em coletar e estudar casos de experiências psíquicas espontâneas da vida real, e em 1886 tinham reunido um número considerável de casos de telepatia, experiências de aparições e outros episódios espíritas. O que impressionou aqueles grandes pensadores foi o número de aparições em momentos decisivos incluídos em seus dados. Eram casos em que a aparição era vista no mesmo momento em que a pessoa que a projetava realmente morria. Foram incluídos em seus apontamentos 32 desses casos, e os dirigentes da sociedade chegaram à conclusão de que uma profunda investigação daquelas informações concorreria para a solução do problema da sobrevivência. O relato seguinte é típico daqueles primeiros casos. O relatório está datado de 20 de maio de 1884. Abre aspas. Eu estava lendo certa noite, quando, levantando os olhos do livro, vi distintamente uma colega de estudos, a qual eu era muito afeiçoado, de pé junto da porta. Eu ia manifestar a minha estranheza por sua visita, quando, horrorizado, constatei que não havia ninguém no aposento, além de minha mãe. Contei-lhe o que vira, sabendo que ela não podia ter visto, pois estava sentada de costas para a porta. Nem ouvira coisa alguma de anormal, e ela achou graça de meu susto, dizendo que eu devia ter lido demais ou ter sonhado. Um dia ou dois depois do estranho acontecimento, recebi notícia da morte de minha amiga. O estranho é que nem sequer sabia que ela estava doente, muito menos correndo perigo de vida, de modo que não podia estar preocupado quando aquilo aconteceu, mas podia estar pensando nela. Isso não posso jurar. A sua doença foi curta e a morte de todo inesperada. Sua mãe me disse que ela falou a meu respeito pouco antes de morrer.
Morreu na mesma noite e mais ou menos na mesma hora em que tive a visão, no fim de outubro de 1874. Fecha aspas. Coube a Edmund Gurney investigar aquele caso pessoalmente, meticulosa e cuidadosamente. Ele procurou determinar se a testemunha era sujeita a alucinações ou se poderia se ter enganado acerca do dia em que viu a aparição. As constantes feitas in loco confirmam a declaração da moça. A maior parte daqueles primeiros relatos de aparições no momento da morte nada tinha de espetacular. Essa típica banalidade impressionou os pesquisadores da sociedade, uma vez que não coincidia com a intensa dramaticidade de que se revestem as histórias fictícias de assombrações. De fato, um dos pesquisadores chegou a observar que tais casos eram mais capazes de fazer dormir do que tirar o sono. O caso seguinte, por exemplo, foi mencionado por um perplexo professor. Abre aspas. A vida depois da morte, Scott Rogo. Há cerca de 14 anos, cerca de 3 horas de uma tarde de verão, eu estava passando diante da igreja da Trindade em Up King Street, em Leicester, quando vi ao lado oposto da rua um velho amigo que eu perdera de vista havia algum tempo, porque ele saíra da cidade para seguir um curso fora. Achei esquisito ele não ter me notado e, enquanto o seguia com os olhos, resolvendo se iria ou não me aproximar dele, chamei-o em voz alta e fiquei um tanto surpreso por não ter visto em que casa ele entrou, pois estava convencido de que entrara em alguma. Na semana seguinte fui informado de sua morte, quase repentina, em Burton-on-Trent, mais ou menos à mesma hora em que eu tivera certeza que ele estava passando diante de mim. O que mais me impressionou naquela ocasião foi não ter ele me notado, caminhar sem fazer o menor barulho e ter desaparecido tão subitamente, mas que era EPI, que é o nome do espírito que ele viu. Eu nunca duvidei, sempre achei que se tratou de uma alucinação, mas o que me intriga é o fato de ter ocorrido justamente naquela ocasião. Fecha aspas. Cuidadosas averiguações comprovaram que a testemunha jamais tivera alucinações antes. Os investigadores apuraram também que a testemunha contara o caso à sua mãe antes de saber da morte do amigo. Infelizmente, a mãe da testemunha morreu antes de ser feita a investigação, de sorte que se perdeu uma importante testemunha. No entanto, os investigadores da sociedade puderam revelar vários casos em que as testemunhas ainda estavam disponíveis. Em alguns casos, a aparição foi vista por mais de uma pessoa, como no seguinte exemplo. Abre aspas. Há alguns anos, quando morava em Houston Berks, de cuja igreja e paróquia, etc., meu marido era clérigo. Certa noite, após o chá, deixei a reunião da família junto da lareira, a fim de ver se a nossa criada alemã conseguiria fazer com que uma mocinha que trabalhava conosco fizesse uma arrumação para a manhã seguinte. Quando cheguei ao alto da escada, passou por mim uma senhora que saíra de nossa casa havia algum tempo. Estava vestida de preto, de seda, com um véu de muselina na cabeça, até os ombros, e a seda farfalhava. Apenas pude ver o seu rosto de relance. Ela passou por mim, deslizando rapidamente, sem fazer o menor ruído, a não ser o da seda, e sumiu depois de dar 2 passos no comprido corredor que ia até o meu quarto de toalete e não tinha outra saída. Mal pude exclamar: "Ô Caroline!" quando senti que havia algo de inatural e desci a escada correndo e voltei à sala, onde caí ajoelhada junto do meu marido, custando a me refazer. Na manhã seguinte, o pessoal da casa começou a brincar comigo por causa da visão. Mas depois apareceu a criadinha que tomava conta das crianças, contando que, quando estava limpando a sua lareira, ficara tão apavorada com o aparecimento de uma mulher sentada perto dela, vestida de preto e com um véu branco cobrindo a cabeça e os ombros, que nada poderia induzi-la a voltar ao quarto. Os outros tinham ficado com medo de me contar essa confirmação da aparição, achando que os meus nervos iam ficar ainda mais abalados do que estavam.
Mas por acaso, muitos de nossos vizinhos apareceram em nossa casa na manhã seguinte. Mr. Tufnell de Ufgton, perto de Farringdon, o arquidiocesano Brins, Mr. Atkins e outros, todos se mostraram interessados, e Mr. Tufnell fez questão de anotar vários pormenores em seu próprio caderno de notas e me fez prometer que naquela noite mesmo escreveria para minha prima, a senhora Henry Gibbs, que estivera hospedada em nossa casa durante alguns dias. Eu já começara a escrever uma carta para ela. Escrevi imediatamente para meu tio, o reverendo C. Crowley, de Hartpury, perto de Gloucester, e minha tia, contando tudo que acontecera. Pelo correio de volta eu fiquei sabendo. Caroline está passando muito mal em Belmont, para onde sua família a mandou. Ela está em estado desesperador e ela morreu no mesmo dia ou noite que me fez aquela visita. O choque foi grande demais para uma pessoa que não é das mais fortes, e fui um dos poucos membros da família Drowry ou Gibbs que não acompanhou o enterro. Fecha aspas. Felizmente, uma das testemunhas independentes ainda está viva e pode confirmar aos investigadores da sociedade toda a série de acontecimentos. O fato de tais aparições parecerem ser legítimos fenômenos paranormais intrigou os fundadores da sociedade. Constituíram aquelas aparições, pensavam eles, uma prova de que o homem possui uma alma que é libertada do corpo pela morte? Pergunta. A princípio isso se afigurava uma hipótese aceitável. Quando, porém, passaram a examinar os dados de que dispunham mais atentamente, eles foram pouco a pouco se tornando menos seguros. Edmund Gurney, da Sociedade de Pesquisa Psíquica, desempenhou o papel de destaque na coleta de prova das aparições. Biblioteca Mary Evans. Travou-se um prolongado debate sobre a natureza daquelas aparições, quando Edmund Gurney, F.W.H. Mears e sua colega Frank Podmore se juntaram para escrever o estudo em 12 volumes, Phantoms of Living. Essa publicação foi o primeiro empreendimento de grande porte da Sociedade de Pesquisa Psíquica, e ficou claro que aqueles brilhantes pesquisadores não concordavam sobre a natureza dos fantasmas, e muito menos se eles significavam a libertação da alma do corpo. Edmund Gurney escreveu o grosso Phantasms. Como estava fascinado pelo estudo da telepatia, não pôde deixar de sustentar a ideia de que a aparição resultava realmente de uma forma de transmissão de pensamentos. Salientou que aquelas aparições se mostravam pouco diferentes, essencialmente das imagens visuais que algumas pessoas viam durante a recepção de mensagens telepáticas. Isso levou a sugerir que as aparições eram meramente uma forma exteriorizada mais perfeita da imagem mental. Era um ponto de vista radical para ser sustentado, mas Gurney apoiou a sua opinião tanto em argumentos empíricos como teóricos. Salientou que as aparições não pareciam ser objetivas, ocupando o espaço. Os dados colhidos mostravam que elas jamais deixavam coisa alguma para trás, apareciam e desapareciam sem um traço, caminhavam através das paredes e, em via de regra, apareciam trajando vestes comuns. Isso lhe parecia sinais gritantes da imaterialidade. Algumas vezes, continuava Gurney a argumentar, as aparições se apresentavam vestidas como a testemunha esperava que estivesse. Isso indicava que as figuras eram em parte construídas na própria mente da testemunha. Essa não era, porém, a palavra final sobre o assunto, uma vez que F.W.H. Mears refutou prontamente o seu colega. Salientou que a existência de aparições observadas por mais de uma pessoa demonstra a sua parcial realidade objetiva. A sua explicação era que a aparição resulta de algum aspecto do organismo do moribundo que se projeta no espaço e se exterioriza em um ponto distante.
Tais manifestações podem, portanto, não ser puramente físicas no sentido objetivo, mas podem representar uma parcial invasão psíquica do lugar em que se concretizam. Edmund Gardner não pode concordar com a complicada reabilitação feita por Mears da ideia de que as aparições eram fenômenos objetivos. Assim, contra-atacou, sugerindo que as aparições coletivas ocorrem sob a forma de um contágio telepático entre as testemunhas. Enquanto se tratavam esses debates, outros pesquisadores da sociedade organizavam a tentativa de repetir o estudo de Phantoms. Isso ocorreu em 1889, com uma pesquisa entre o público britânico acerca das experiências psíquicas. E os resultados foram publicados em 1894, sob o título Censo de Alucinações. Os relatos sobre aparições no momento decisivo foram de novo notáveis pela sua presença. As provas em alguns desses casos foram ainda melhores do que as apresentadas em Phantoms. A despeito da descoberta de tantos casos novos, o debate sobre a natureza das aparições caminhava visivelmente para um impasse. Essa situação levou alguns dos pesquisadores da sociedade ao estudo das aparições post-mortem, isto é, dos fantasmas vistos muito depois da morte do agente. Graças a tais estudos foram revelados casos em que as aparições transmitiam informações corretas às testemunhas. Em outros casos, o fantasma se mostrava interessado em alcançar algum objetivo ou a intenção que o preocupava em vida. Alguns poucos casos de casas mal assombradas também mereceram a atenção da sociedade. Esses casos eram muito mais raros do que as aparições do momento crítico, e alguns dirigentes da sociedade não confiavam muito em seu valor. F.W.H. Mears estudou-as mais intensamente e concluiu que elas representavam manifestações de persistente energia pessoal, mas foi severamente criticado por Frank Pudmore, que salientou que a maior parte das aparições post-mortem raramente revelava qualquer sinal verdadeiro de personalidade. Ele preferia acreditar que os relatos não passavam de embustes, ou que as aparições eram criadas na própria mente das testemunhas, embora talvez decorrência da recepção de informação mediúnica. A vida depois da morte. Scott Rogo.